Graça e paz, povo de Deus, boa noite. Estamos aí para mais uma live. Gente, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a vida de Moisés, esse grande homem de Deus, né? Moisés, libertador do povo de Israel, que libertou o povo da escravidão lá no Egito. Então, nós vamos estudar hoje Êxodo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Vamos cantar uma música então. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tu não podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Glória a Deus, aleluia. Tudo é possível que crê, né? Amém, glória a Deus. Vamos começar essa live então, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Pai. Te glorificamos nessa noite, Deus. Pai, nós viemos trazer essa palavra, consagramos essa live, esse momento a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer o Teu nome. Que essa palavra venha nos alimentar, nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, toda palavra contrária, toda torcida contra, todo mal contra a vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus. Eu os abençoo. Que Deus possa estar conosco nessa noite. Fala com teus filhos, Pai, fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos então ao livro de Êxodo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Vamos ler aqui? Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus
de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, terra onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e eu tenho visto como os egípcios os oprimem. 10 e último, vá, pois agora eu o envio para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Amém? Glória a Deus. Então, gente, o capítulo 3 de Êxodo tá falando do chamado de Moisés, né? Tá falando que Moisés encontrou no Monte Horebe, o monte de Deus, essa sarça, né? Que pegava fogo, mas não se consumia. Então, neste lugar, no Monte Horebe, Deus chamou Moisés através dessa sarça ardente, chamou a atenção de Moisés. Moisés ficou curioso, né? E tentou se aproximar. Mas vamos lá pro versículo 1, saber do que Deus está falando. Lá no versículo 1 está falando de toda da opressão, né? Opressão no Egito. Aqui é onde o povo de Deus está. Essa opressão está acontecendo no Egito, né? E fala lá o capítulo 1 de Êxodo, que José já havia morrido e que esse faraó atual que estava governando o Egito, o rei do Egito, ele tinha dado uma ordem às parteiras, né, dos hebreus que matassem os meninos. Mas eu quero dizer que aqui no versículo 1 está falando que esse faraó, esse rei do Egito, ele olhou para o povo de Deus e disse: esse povo está crescendo muito, esse povo é um povo grande, um povo numeroso, um povo forte. Eu tenho que achar alguma forma de parar esse povo, parar o crescimento, esse povo está crescendo demais. E esse rei do Egito, ele ordenou, né, as parteiras, vamos lá no capítulo 1, versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então, gente, através da oração, do clamor do povo de Deus lá no Egito, que o povo não estava aguentando mais, o povo queria ser liberto, o povo queria sair do Egito, não aguentava a opressão, não aguentava a escravidão, trabalho forçado, pesado, e o povo clama, e Deus ouve. Deus chega em Moisés e disse: eu vim para livrar o meu povo da escravidão. Então esse faraó, ele foi influenciado pelo inimigo, né? Porque o inimigo viu a movimentação espiritual, o inimigo também ouve as nossas orações, estava ouvindo a oração do povo, e o inimigo estava entendendo que Deus ia fazer alguma coisa. Então, o inimigo coloca na cabeça do faraó, na mente do faraó, que aquilo estava demais, que aquele povo estava crescendo muito, que era um povo muito fértil, que era um povo que crescia demais, que já era um povo numeroso e estava ficando cada vez mais ainda. Porque Deus estava formando ali uma nação, né? A nação israelita. Então, o faraó disse, né? Matem os meninos e deixem as meninas viver. Mas essas parteiras, elas tiveram medo de Deus e elas não fizeram isso. E o faraó quis saber por que elas não fizeram isso. Por que elas deixaram os meninos viver? E lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 19, elas vão responder: Deus foi bondoso com as parteiras. Não, responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras. Foi isso que elas falaram para o faraó, né?
Então, Deus foi bondoso, Deus se agradou dessa decisão delas, né? Delas terem tido temor. E Deus fez com que a família dela, com que elas tivessem uma família, não é mesmo? Mas lá no versículo 22 do capítulo 1 vai dizer que o faraó ele não ficou satisfeito com esse relato das parteiras e ele ordenou que todo o povo matassem, né? Lançasse os meninos no Nilo, no rio Nilo, todo menino recém-nascido, mas que deixassem viver as meninas. Então, né, ele permaneceu com esse plano maligno de matar os meninos. E no capítulo 2, quem é que está para nascer? Um menino, né? Um Moisés. Moisés que tem um chamado de Deus sobre a vida dele, que tem um propósito divino na vida dele, de libertar o povo de Israel. Então, no capítulo 2 vai falar sobre o nascimento dele, que um homem e uma mulher se casam e tem 2 filhos, e tem um filho, e nasce uma criança, um menino, e esse menino é o Moisés, né? O texto vai dizer que ela escondeu Joquebede, a mãe de Moisés, escondeu Moisés durante 3 meses, né? Depois que ele nasceu, mas temendo ele ser encontrado, ser jogado no Nilo e matarem ele, ele morrer, ela faz um cesto de junco, né? Ela veda, o texto vai dizer que ela veda com betume esse cesto e ela coloca devagarinho, aquele cesto vai descendo e a irmã de Joquebede, Miriam, acompanha a descida desse cesto de junco, né? E esse cesto de junco chega até uma escrava da princesa e ela pega esse cesto de junco e entrega para a princesa. A princesa vê que é uma criança, ela reconhece que é uma criança hebreia por causa da fisionomia, por causa da cor da pele, né? Porque os hebreus eram mais morenos, eram bem diferentes dos egípcios. E a palavra vai dizer que ela se agrada, que ela gosta da criança e que ela fica com a criança. Ela resolve criar a criança, ó. Lá no versículo 8. 7. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? E no 8 ela responde: quero, respondeu ela. A moça foi chamar a mãe do menino, então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente-o para mim e lhe pagarei por tudo isso. Então a mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó para que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu o tirei das águas. Então a princesa cria, né, um menino. O Moisés é criado pela mãe Joquebede. A mãe não esconde que ele é um hebreu. Muito pelo contrário, ele cresce sabendo que ele é um hebreu, mas ele cresce também sendo filho da princesa. E ele é criado com toda riqueza, pompa e circunstâncias, um príncipe, um verdadeiro príncipe, né? Inteligente, sábio, com palavras e com obras, que nem diz lá no Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Então Moisés foi criado como um príncipe, né? Vestindo roupas boas, se alimentando de boas comidas, né? Um verdadeiro príncipe, um homem forte, né? E o nome dele foi Moisés. A princesa deu esse nome porque ele foi tirado das águas. Então, nós temos aí a primeira parte, né, da vida. E Moisés, já no auge dos seus 40 anos, um outro título aqui da Bíblia, no auge dos seus 40 anos, Moisés, ele tá passeando pelo Egito, conhecendo o Egito, vendo que os irmãos deles estavam sendo maltratados, que os hebreus estavam sendo muito maltratados, que havia muita escravidão, né? Ele começa a se apavorar, ficar apavorado com toda essa escravidão, com toda essa violência contra o povo. E a Bíblia vai dizer que o Moisés, ele mata um egípcio. Aos 40 anos, Moisés mata esse egípcio. Porque Moisés pega esse egípcio maltratando um hebreu, né? Deixa eu ler aqui que fala aqui para vocês. Moisés já adulto foi a um lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Esse é o versículo 11 lá do capítulo 2. Viu também que um egípcio espancara um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu-o na areia.
Versículo 13. No dia seguinte saiu e viu 2 hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós quer matar como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com toda certeza, tudo já foi descoberto. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Então o que o texto está dizendo aqui para nós, ó, aos 40 anos Moisés ele matou esse egípcio, né? Depois ele encontrou os irmãos, os hebreus, né, brigando entre eles. E ele tentou acalmar, tentou apaziguar, mas mesmo assim o hebreu disse para ele: vai me matar como matou o egípcio? Aí ele descobriu que foi descoberto. Faraó também já sabia que ele havia matado um egípcio e Faraó queria matá-lo. Então ele fugiu. Ele foi para Midian, né? Ele foge para Midian. E lá, Moisés, chegando em Midian, Moisés chega num poço, né? Ó, deixa eu achar aqui para vocês. Lá no 16. Do 15 ao 16, lá no 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, né? Como eu já tinha dito. Mas fugiu. Ele fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali ele assentou-se à beira de um poço. Ora, o sacerdócio de Midian tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar de beber aos rebanhos de seu pai. Alguns pastores aproximavam e começavam a expulsá-las dali. Moisés veio em auxílio delas e lhe deu águas ao seu rebanho. Quando as moças voltaram a seu pai, Reuel, este lhes perguntou: por que voltaram tão cedo? E elas responderam: um egípcio nos defendeu dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e nos deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Perguntou, né? Jetro, pai das meninas, perguntou o pai delas. Por que deixaram lá? Convidem-o para vir conosco. Então Moisés aceita esse convite do Jetro. Jetro tinha 3 filhas, é o que diz o texto aqui. Aceita esse convite e aceita morar na casa de Jetro, né? E diz o texto aqui lá em Êxodo 1, 21, que Moisés aceitou o convite, foi morar na casa daquele homem. Este lhe deu como mulher Zípora. Então Zípora era a mulher de Moisés. E ela deu à luz a um menino chamado Gerson, dizendo: sou imigrante em terra estrangeira. Então foge para Midian, né? Porque ele matou o egípcio, foi descoberto, enfim. Ele foge para Midian, ele casa com Zípora, vai morar na casa do sogro Jetro e ele passa a ser um pastor de ovelhas, um homem simples, um homem humilde, trabalhador, que passava bastante trabalho, pastoreava, levava, trazia, cuidava das ovelhas. E vai me dizer o texto aqui que muito tempo depois morreu o rei do Egito, né? E Deus, quando chama Moisés na sarça ardente, lá no capítulo 13, ele já vai dizer: aquele qual te perseguia, aquele qual queria te matar, já morreu, né? E Deus anuncia para ele que ele vai ter que voltar para o Egito para libertar o povo, porque Deus estava ouvindo o clamor e Deus queria libertar o povo dele. E o escolhido para isso, Deus informa aqui no capítulo 3, o escolhido era Moisés, e Deus está informando isso para Moisés. E não foi fácil, a gente vê pelo texto bíblico, Moisés entender esse propósito, esse chamado de Deus, aceitar, né? Deus ainda conversa, tem um bom tempo de conversa com Moisés, até Moisés entender o chamado, o propósito dele, entender para que Deus estava chamando. Mas diz o texto, né, que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deste e lembrou da aliança que fizera com Abraão, com Isaac e com Jacó. Então Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. E lá no capítulo 3, Deus ali chama a atenção de Moisés por causa da sarça ardente lá pegando fogo e não se consumindo. E Moisés, por curiosidade, muito curioso, Moisés se aproxima para ver o que era aquilo, né? Algo extraordinário que queima, mas
não se consome, ou seja, aquele arbusto não se consumiu, não caiu, não, né, não desapareceu, não virou cinza. E ele olhou e achou diferente, achou extraordinário aquilo, que realmente, né, algo que pega fogo e não termina em cinza é algo extraordinário. E Moisés, movido pela curiosidade, pelo interesse, ele se aproxima. E o anjo do Senhor fala com ele: tira a sandália, você está em terra santa. Depois que ele tira a sandália, que ele se aproxima e ele informa que ele é o Deus eu sou, ele tapa os olhos, né, para não ver, de medo. E nisso Deus fala, né, nisso Deus continua falando, chama ele pelo nome. Então, lá no 6, ó, e Deus vai dizer para ele, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, Abraão, Isaque e Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porque teve medo. E disse o Senhor, de fato eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, tenho escutado o clamor por causa dos maus feitos. Então aqui Deus diz para ele, eu estou escutando o clamor do meu povo lá no Egito. E eu quero tirá-los da escravidão. Eu tenho uma terra que emana leite e mel, e eu quero levá-los para este lugar que tem fartura, este lugar que é a terra, né, de todos aqueles povos ali, dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus e dos heveus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou até mim, e ele tem visto como os egípcios têm oprimido. Agora eu o envio ao faraó. E nós vemos logo em seguida a resposta de Abraão, a dificuldade de Abraão de entender o propósito de Deus para a vida dele. E Abraão diz assim, Moisés, porém, responde, estou falando de Abraão, né, gente, é Moisés. Respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me diante do faraó e tirar os israelitas do Egito? Pergunta para Deus. E Deus vai dizer para ele, Deus afirma, eu estarei com você. Esta é a prova que eu sou quem eu sou e eu quem o envio. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Capítulo 3, versículo 12. Deus está dizendo para ele, eu estarei com você, Moisés. Em todo esse processo de libertação, estarei com vocês. E neste monte, no Monte Herebe, vocês vão prestar culto a mim depois que vocês forem libertos, né? Mas Moisés continua com dúvidas e Moisés continua perguntando. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou, e eles me perguntarem, qual é o nome dele, que lhe direi. Aí disse Deus a Moisés, eu sou, disse Deus, né? Deus falou para Moisés, olha só, eu sou o que sou, e isto que você dirá, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Isso está lá no 3, capítulo 3, versículo 14. Então Deus mais uma vez está se revelando, né? E Deus vai dizer nesse texto, eu sou, né? Deus está então falando o quê? Se revelando para Moisés. E Deus tem uma passagem que Deus fala que ele não se revelou para Abraão, para Isaque, para Jacó, como se revelou para Moisés. Então Deus aqui, além de revelar o propósito, que era tirar o povo lá da escravidão, tá falando, né? Tô te chamando para essa missão, tô te chamando para esse processo de libertação, para que tu tires o meu povo da escravidão. E eu estou me revelando a você. Eu sou, aquele que te envia para você libertar o meu povo. Amém? E aí disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas do Senhor que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, envia-me a vocês, né? Então lá no 15 Deus está falando isso. Então, gente, aqui Deus manda com que Moisés pegue a família, os filhos, Zípora e ele, os filhos, aos 40 anos eles vão para o Egito. Lá eles têm que falar com as autoridades de Israel para eles atenderem e Moisés tem que explicar que o Deus eu sou enviou ele para libertar. E ele explica tudo isso, as autoridades entendem, né, que foi um chamado de Deus para ele libertar e assim começa o processo de libertação, né? Deus ainda conversa com Moisés,
mostra alguns sinais para Moisés, né? Como Moisés vai libertar. Então, nesse processo de libertação dos hebreus, do povo hebreu, Deus ele já tem um plano, né? Deus coloca nas mãos dele uma missão, um propósito de Moisés como ser o libertador do povo de Deus. E Moisés aceita, né? Mesmo com temor, mesmo não sabendo falar direito, porque nós vamos ver que ele tem um pouco de receio. Ele fala para Deus que ele não sabe nem falar direito, mas Deus vai dizendo para ele o que ele tem que dizer, vai dizendo para ele como ele tem que agir, e ele vai agindo debaixo da mão poderosa de Deus. Deus vai treinando e explicando para ele nesse processo de libertação, Deus é com o povo dele. Amém? Eu vou parar por aqui, nós já lemos até o capítulo terceiro, aqui até o terceiro capítulo. Nós vamos seguir depois os demais capítulos em outro momento. Mas nós vamos orar em cima do capítulo 3 aqui, né? Orar a Deus para que Deus ele fale conosco, ele chame a nossa atenção de forma extraordinária, como chamou a atenção do Moisés através dessa sarça ardente. Vamos orar e pedir a Deus que o poder de Deus se manifeste nas nossas vidas, assim como se manifestou na vida de Moisés. Que Deus fale conosco, que Ele fale do nosso propósito, da nossa missão, que nós sejamos tremendamente treinados, né? Orientados, que Deus dê a direção, né? Que Deus fale sobre o nosso chamado, sobre o nosso propósito nessa terra. Essa história de Moisés, uma história incrível, extraordinária, cheia de detalhes, né? E nós vamos, a partir do decorrer dos próximos dias, estar falando sobre a vida de Moisés. Mas eu gostaria de orar agora pela sua vida, gostaria de profetizar sobre a sua vida, de dizer que Deus vai falar com você em sonhos, em visões, acordado, não sei como é que Deus vai falar através da palavra dele, através dos servos dele, mas que Deus vai falar com você sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre aquilo que ele quer que você faça para ele. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos pelo teu povo, Deus. Nos guarda, nos protege, nos livra da mão do maligno, Pai. Que o inimigo não tenha força para nos perturbar, para nos incomodar, para nos travar no nosso chamado, no nosso propósito, naquilo que o Senhor já planejou para nós, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nos fortalece na fé, Pai. Que nós possamos ter Moisés como nosso exemplo de homem de Deus, homens que escutam a Deus, homens que caminham no poder de Deus, homens que têm Deus do lado e caminho no plano divino, nos planos que Deus tem, sobre as direções de Deus. Espírito Santo de Deus, nos abençoa nessa noite, que nós possamos ter o teu Espírito morando em nós, Pai, seguindo as orientações de Deus em nome de Jesus. Que Deus nos faça prosperar nessa terra, que nós possamos ouvir a voz de Deus e somente a voz de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso propósito, o nosso chamado nessa terra. Assim como Moisés conseguiu cumprir o propósito que Deus tinha dado a ele, que nós consigamos cumprir o nosso também, em nome de Jesus. Nós abençoamos cada casa, cada lar, cada família, cada adulto, cada criança. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, que a paz esteja em você, onde você estiver no seu trabalho, na sua escola, em nome de Jesus. Pai, protege, livra a guarda de dar a mão do maligno. Repreendo todo o olho grande, toda a inveja, toda a palavra maldita, toda a oração contrária, Deus. Tudo aquilo que vem contra o teu povo, Pai. Que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nós possamos nos regozijar, nos sermos tremendamente abençoados. Que as bênçãos e as promessas de Deus possam vir sobre as nossas vidas, que nós possamos resistir a tudo aquilo que não é de Deus, que nós possamos estar debaixo da mão poderosa de Deus, caminhando no poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Bom, gente, até a próxima live, então. Amo vocês em Cristo Jesus.